Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo, estamos em Mateus 13 e hoje a palavra vai ser incrível. Mas antes de começar essa palavra, já sabe né? Se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa! Nesse capítulo 13, a palavra fala aqui no título, que fala assim, a parábola do semeador. No capítulo 13 vamos ver que Jesus conta muitas parábolas. E o que é parábola? Parábolas são como histórias. E na primeira história, a parábola é a parábola do semeador. Quando Jesus vai contando essa parábola para o povo, depois que o povo foi embora e ficou os discípulos, olha o que os discípulos perguntaram para Jesus. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? No versículo 11, Jesus respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que a gente pode aprender com esses versículos aqui? Os discípulos, eles eram íntimos de Jesus, eles viviam próximos de Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais você vai conhecer Jesus. Quanto mais íntimo você for de Jesus, mais ele vai poder te revelar os mistérios do reino dos céus. Então seja íntimo de Jesus. No começo do capítulo, Jesus conta essa parábola do semeador para o povo. Só que depois, Jesus explica para os seus discípulos o que significava aquela parábola. Olha o que diz no versículo 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Ou seja, essa pessoa pode, vamos supor que essa pessoa ouviu um louvor, uma pregação, ela foi à igreja e quando o inimigo vê ela querendo se aproximar de Jesus, logo começa a gerar dúvida na mente dela, começa a colocar, pra que você vai pra igreja? Pra que você vai pra célula? Pra que ouvir esse louvor? Aí você tá lá ouvindo louvor, adorando a Deus, que massa, aí vem um desejo no seu coração assim, pô, bota aquele pagode, bota aquele funk massa, sabe? É porque o inimigo não quer que você se aproxime de Jesus, por isso ele começa a gerar dúvidas na sua mente. Mas como a gente pode vencer a dúvida com a fé? A gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que estar próximo de Deus, a gente vence a dúvida com a fé. Então para vencer a primeira fase aqui, que são as pessoas que ficam à beira do caminho, a gente tem que vencer com a fé e não deixar que o inimigo plante dúvidas e que essas dúvidas fiquem em nosso coração. E Jesus continua explicando essa parábola. Ele fala assim, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Sabe, eu me lembro que quando eu me converti de verdade para Jesus em 2020, e cara, quando eu me converti, pense que foi um momento de tanta luta. A gente pode pensar assim, meu Deus, a gente veio para o Senhor e a gente pensa que as coisas podem ser mais, agora eu aceitei Jesus, pronto, agora vai ser só bênção, só vou viver na glória. E não é bem assim. A gente quando aceita Jesus, claro que a gente vai viver uma vida muito melhor do que distante dele, mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas. E eu, quando eu me converti de verdade, eu passei por muita luta no começo. E se você aceitou Jesus agora, ou já tem um tempo, você tá nessa fase aqui, você vai passar por lutas também. Por que essas lutas? Porque o inimigo está vendo o potencial que você tem. O inimigo sabe que você pode fazer um estrago no inferno, de tantas almas que você pode ganhar para Deus. Então ele começa a lançar tribulação, problema na sua vida, para que você desista de Jesus, sabe? E nessa fase aqui, outra arma que o inimigo usa também é a perseguição. E a perseguição aqui é aquele bullying, quando seus amigos, virou crente, agora é crentinho ali, e aí pastor, não sei o que. É quando as pessoas começam a te perseguir, sabe? E você, como eu te falei, o inimigo quer te parar de qualquer jeito, mas você não pode desistir, porque Jesus está contigo. Ele vai te ajudar a vencer essas perseguições, ele vai te ajudar a vencer essas tribulações. Creia que Deus está contigo e passe por essa fase. E Jesus continua explicando essa parábola para os seus discípulos. Ele fala no versículo 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Isso aqui é quando você começa a falar, pô, eu tô nesse trabalho aqui, mas não tô ganhando como eu gostaria de ganhar.
minha família tá uma bagunça. O inimigo começa a colocar pressão em cima de você, sabe? Ele aponta o caminho pra você, ó, o caminho aí pra você resolver esses problemas, sabe qual é? Aqui, ó, a ilusão das riquezas. Aí ele começa a apontar, ó, você tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, porque se você tiver dinheiro, aí você vai ser feliz. Isso é uma grande mentira. Quantos famosos têm muito dinheiro, mas tira sua própria vida? Porque tem muito dinheiro, mas não são felizes de verdade. A felicidade de verdade se encontra em Jesus, não no dinheiro. Então o inimigo começa a apontar para você, ó, você tem que trabalhar mais, que esquece de igreja, esquece de Jesus, você não tem tempo para célula, você não tem tempo para ir para a igreja, esquece isso, vai trabalhar, pega 2 empregos, sabe? Não coloca Deus em primeiro lugar não, coloca Deus em terceiro. E se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente tá literalmente perdido, porque se Deus não estiver em primeiro lugar, nada vai fluir. Agora se Deus estiver em primeiro lugar, tudo vai fluir. Não importa se demora uma semana, um mês ou um ano, mas Deus, com Deus na frente, as coisas vão fluir. E para finalizar essa parábola, Jesus fala, né? E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui é quando a pessoa já acolheu a palavra de Deus em seu coração e ela começa a dar fruto para Deus. Ela começa a ganhar vidas para Deus. Ela pode ser um instrumento na mão de Deus para a bênção. E no versículo 33, mais para frente, Jesus conta outra parábola. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O que é que a gente pode aprender com esses versículos aqui? Que a gente deve ser influência. Sabe, você pode ser o único da sua família que é cristão. Você pode ser o único que crê em Jesus na sua família. Mas você é suficiente para que Jesus possa usar a sua vida para ganhar todos da sua família. Jesus não precisa que tenha 3, 5 na sua família para ganhar toda a família. Jesus só precisa de você. Então seja esse instrumento na sua casa, seja esse instrumento no seu colégio para ganhar seus amigos para Jesus. Jesus pode te usar, Jesus só precisa de você. Jesus também conta outra parábola, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que a gente pode aprender aqui é que a gente deve deixar tudo o que for preciso ser deixado para trás para seguir um caminho com Jesus, para viver com Jesus. O que Jesus mandar a gente deixar para trás, a gente deve deixar e viver com Jesus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí, envie essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas também. E valeu, tamo junto!